São 16 horas e 8 minutos. Estamos começando o Metrópole Saúde. Metrópole mais saúde, né, Zé? Mais saúde, por favor. Aqui nessa tarde de terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Que bom que você continuou com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar. Já convido vocês a continuarem com a gente, vocês que têm alguma dúvida também e quiserem participar. 35055000 é o telefone, tanto para fazer ligação, para mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, é esse, 35055000, ou pelo nosso YouTube, youtube.com/portal Metro 1, a sua participação por lá também é muito bem-vinda. Hoje a gente tem 2 convidados, certo? Já vou apresentá-los, vou dar o nosso boa tarde aqui para eles. Primeiro com Arthur Couto, ele que é psiquiatra. Muito boa tarde, Arthur. Tudo certo com você? Boa tarde, Camille, tudo certinho. Já de início já agradeço aqui o seu convite, o convite da Rádio Metrópole. É um prazer para nós estarmos aqui participando desse debate tão importante. Pois é. E também com Wagner Ferraz, ele que é psicólogo. Tudo bom, Wagner? Muito boa tarde. Boa tarde, Camille. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, a honra é toda nossa. Eu já convido vocês porque daqui a pouco vamos conversar aqui sobre os tabus da psiquiatria e deixar mais, como é que a gente pode dizer, esclarecido essas diferenciações que muitas vezes se confunde entre psiquiatria, psicologia, quando é que um encaminha para o outro, por que que existe um embate, um certo embate, né, entre os dois, pelo menos no imaginário coletivo, assim. A gente vai esclarecer tudo daqui a pouquinho. Bora para nossa entrevista, nossa vinheta, Zé Silva, por favor. Metrópole Entrevista. Muito bem, a gente conversa então agora com Arthur Couto, ele que é psiquiatra, e com Wagner Ferraz, que é psicólogo. Bora conversar um pouco sobre os tabus da psiquiatria. Você que quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. 35055000 ou pelo nosso youtube.com/portal Metro 1. É o canal, a chave mestra para você participar com a gente. Muito bem, Arthur, vou começar com você. Traga pra gente aqui a perspectiva. Quando é a hora de procurar um psiquiatra e quando a psicoterapia é suficiente? Vou começar com você, mas claro que eu quero ouvir Wagner também. Muito bem, Camille. Há várias situações, há vários quadros, né, que podem demandar uma busca por um psiquiatra, né? Então, um sinal inicial de um sofrimento psíquico já lança um alerta, né? Ou seja, a pessoa ela está vivendo a vida dela, ela faz as coisas dela, mas já se sente mal de alguma forma. Ou seja, ela se sente mais ansiosa, ela percebe já um impacto no sono, ou ela, apesar de dar conta das demandas do dia a dia, se sente mais triste, sem um motivo aparente, ou mesmo que exista um motivo, essa tristeza não é proporcional, né? Então ela percebe algum grau de sofrimento surgindo. É um sofrimento psíquico, né? Um sofrimento emocional. Isso já faz ligar um alerta de que ela pode precisar de uma avaliação, especialmente se esse sofrimento ele persiste, especialmente se esse sofrimento ele se agrava, né? E se ele se agrava, se ele persiste, a busca por um psiquiatra ela se torna importante para se entender o que está vendo, né? Saber se essa pessoa ela é portadora de um transtorno mental, se ela está abrindo um transtorno mental, se ela está desenvolvendo um quadro depressivo, se há causas mais aparentes para esse quadro depressivo. E lembrando que quanto mais precocemente essa pessoa busca uma ajuda, ela busca um profissional capacitado para lhe ajudar, mais rapidamente é feito um diagnóstico e mais precocemente é feito um tratamento. E quando eu falo tratamento, não necessariamente quero falar aqui sobre medicamentos, tá? Que por mais que a prática do psiquiatra exija uma expertise na prescrição dos medicamentos, prescrição essa que deve ser feita de forma a não ser excessiva, mas adequada, ajustada às necessidades reais do paciente. Há uma série de outras formas de tratamento, né? Então, se a pessoa busca cedo o médico, ele pode tratar mais precocemente, a melhora vem mais rapidamente e pode-se usar uma dose mais baixa de medicamento, ou às vezes nem utilizá-lo, tá? A terapia, e Wagner vai poder falar melhor sobre isso, tem um papel fundamental em praticamente todo o transtorno mental,
e quase sempre deve vir aliada ao tratamento medicamentoso, né? Em alguns casos em que a terapia é mais importante do que o tratamento medicamentoso. Mas acho que sobre esse ponto da psicoterapia, Wagner vai poder falar muito bem sobre a prática dele já de muitos anos. E é importante a gente salientar isso, porque a gente vive num contexto assim que os medicamentos são muito, como é que eu posso dizer, valorizados, vamos dizer assim, que todas as curas estão ali em uma cápsula, em um remédio. A gente vive uma medicalização, né, onde tudo se resolve com um remédio. Tô com problema para dormir, aí eu uso um remédio para dormir. Tenho que acordar, aí eu uso um remédio para não dormir tanto. Aí depois a ansiedade bate porque não consegue dormir, aí eu tomo remédio para ansiedade. Então, eu acho que a gente vive muito num contexto assim, né, em que tudo a gente passou a achar todas as respostas na medicalização, assim, nos remédios, nos medicamentos. E eu queria pedir para Wagner, primeiro, quero saber um pouco da sua abordagem, para você contar um pouco para a gente aqui, e de que forma que a psicologia e a psiquiatria trabalham juntas, por favor. Bom, a minha formação, eu sou psicólogo, né, clínico de formação, mas tenho formação também em psicanálise. Então, o meu olhar, né, a minha técnica de trabalho é a técnica psicanalítica, mas sou um psicanalista, digamos assim, não muito ortodoxo. Sou um psicanalista que dialoga bem com as neurociências, que dialoga bem com a psiquiatria, ou pelo menos eu me esforço, né, para fazer isso, porque eu acho necessário. Dois aspectos que me parecem importantes. O primeiro deles é assim, que pensar que as formas de adoecer, elas têm a ver com os modos de vida. Ou seja, a psicopatologia e as formas de adoecimento e as formas de apresentação, digamos, desse adoecimento, elas vão estar muito ligadas aos modos de vida. Ou seja, por isso é importante lembrar, digamos assim, que o homem é um ser da linguagem, né? Ou seja, então a gente tem essa dimensão do biológico, a dimensão do psíquico e a dimensão do social. Então, assim, o uso da medicação pode ser muito importante e é muito importante em determinados quadros, especialmente os quadros mais graves, né, determinados quadros mais psicóticos, enfim, né, depressões graves, etc e tal. Mas a gente precisa considerar essa dimensão psíquica e social, vamos dizer, como você mesma disse, né? Há uma certa fantasia social de que um medicamento, ou dois medicamentos, ou três, ou vários, ou uma composição de medicamentos que às vezes as pessoas fazem por si próprias, né? Ou seja, vão resolver os seus problemas. E os conflitos, o sofrimento psíquico, ele precisa de uma via de elaboração, e essa via é a palavra. Né? Então, eu acho que essa é digamos assim, esse é o meu ofício. A escuta, né, é trabalhar com a palavra, é a principal, digamos, estratégia da psicologia, de modo geral, pelo menos a abordagem psicanalítica. E Wagner, em que momento você, com seu paciente, você olha e fala assim, talvez seja interessante esse paciente buscar um acompanhamento psiquiátrico? Camille, para mim, até eu lido bem com isso e não é tão difícil para mim, porque eu trabalho em hospitais psiquiátricos há mais de 20 anos. Uhum. Então, aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Né? Hoje no Bom Viver e também no Hospital Juliano Moreira. Então, eu trabalho com quadros graves já há muito tempo. Então, claro que você pode, o psicólogo pode receber no seu consultório alguém que está vivenciando um conflito, o término de uma relação, algum sofrimento, uma certa, digamos assim, desorganização da sua vida naquele momento, ele pode buscar por isso,
ou o sujeito pode buscar também já com um quadro instalado, né? E aí o psicólogo ele tem essa formação e precisa ter. Eu quero crer que as universidades ainda ensinam isso, né? Ou seja, o psicólogo precisa ter essa competência de fazer um mínimo diagnóstico, né, do transtorno, se esse transtorno se evidencia, e precisa, a partir daí, verificando essa necessidade, fazer o encaminhamento para a psiquiatria. Então, isso é prática, digamos assim, do cotidiano da clínica, penso eu. Arthur, você acha que a psiquiatria ainda é associada a esse tabu de pessoas loucas, entre muitas aspas, e internação? Bom tema, Camille, bom tema. Porque a psiquiatria é associada a vários tabus, né? Alguns parcialmente até justificados por certo lado, né? Vamos falar melhor sobre isso. E outros totalmente injustificados. E por que eu falo parcialmente justificados? Porque a história da psiquiatria, ela é muito longa e ela, por mais que tenha nos conduzido até aqui, que o jogo uma época é bem melhor, e de fato teve problemas, né? Uma história com problemas. Imaginemos o tratamento de um paciente psicótico, ou seja, um paciente que está fora da realidade, um paciente que já está desconectado da vivência compartilhada, um paciente que está com alucinações, um paciente que está agitado. Imaginemos como seria o tratamento dessa pessoa sem um remédio, sem qualquer remédio, né, eficaz, pelo menos. Então, o primeiro antipsicótico lançado foi o Amplictil em 1952. E o paciente com transtorno mental, ele sempre existiu, né? Então, como tratar um paciente agitado, um paciente francamente psicótico, sem um medicamento eficaz para isso, né? Um medicamento que o permita. Então, várias técnicas foram lançadas, tentadas, e muitos fracassos, né, ao longo da história da psiquiatria, e isso contribui para que um tabu tenha se instalado em muitas pessoas ao longo do tempo. É uma época em que o transtorno mental ele não era visto como uma doença com um componente neuroquímico, neurobiológico, psicossocial, como o Wagner bem trouxe, mas uma época em que se pensava a doença mental como algo moral, né? Então, por exemplo, na segunda metade do século XIX, um psiquiatra chamado Morel, na França, ele publica um livro que fala da teoria da degenerescência, né? Nessa teoria, você coloca um componente moral na gênese do transtorno mental. Então, basicamente, você diz que esse transtorno mental é gerado por vícios que se perpetuam ao longo das gerações e geram transtornos mentais, né? Então, se a base do que se entende de um transtorno mental vem desse componente moral, como é que você espera tratar essas pessoas de maneira adequada? Então, sim, houve punições no passado, houve tratamento punitivo no passado. Claro, muitos tratamentos tentando se buscar melhor efetiva, mas houve muita coisa errada no passado. E quando eu digo passado, não digo há 10 anos, digo há 200 anos, né? 150, 200 anos. Então, vivemos uma era diferente hoje, né? Então, algo que exemplifica bem isso é o procedimento que nós temos hoje como mais eficaz em quadros depressivos. Não há remédio que se aproxime a ele em termos de eficácia e em termos de tolerabilidade, ou seja, o quão seguro ele é, que é a eletroconvulsoterapia. É um tema até polêmico, né? Até polêmico. A forma mais moderna da eletroconvulsoterapia, ela data ali da década de 30. Não há nenhum antidepressivo que se assemelhe a ela. Ela chega a 90% de eficácia, né? Então, por que as pessoas têm tanto tabu com isso, né? Que é uma técnica que você utiliza isso que eu ia perguntar, como é, né, na prática? Você utiliza da eletricidade para levar a uma melhora dos quadros depressivos. Certo. Quadros depressivos graves, não é para qualquer um, né? Só que no passado, isso era usado de maneira indiscriminada em pacientes que hoje nós sabemos que não tinham indicação na época, sem um método confiável, né? O que é bem diferente de hoje, né? Então, hoje, a eletroconvulsoterapia é considerada uma técnica psiquiátrica de ponta, né? É feita com anestesista, é feita com paciente sedado, o paciente não sente dor, né? Então, a melhora que advém do uso dela é absurda. Eu já vi pacientes e familiares que chegaram a questionar se seria um milagre o que tinha acontecido. Porque você vê pacientes gravíssimos, pacientes que não andam, que não falam, que não comem, e às vezes com 2, 3 sessões o paciente volta a comer, volta a conversar.
é impressionante, né? Então, assim, fazendo essa breve digressão só para explicar mais ou menos de onde que vem esses tabus, né? Mas ainda há muitos tabus na psiquiatria, e esses momentos aqui, essas conversas, eu acho que são muito importantes para a gente entender melhor como foi a evolução dos tratamentos ao longo do tempo e saber que hoje não há uma lógica de se entender o transtorno mental como uma condição moral. Pelo contrário, né, você tem muitas vias, muitos elementos neuroquímicos, muita de biologia na gênese do transtorno mental. Claro, muito de psicossocial também envolvido. Você tem uma mescla de fatores, né, esses dois fatores envolvidos na gênese do transtorno mental. E que faz aquela teoria lá de trás cair por água abaixo, e já caiu há muito tempo, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Quando se pensa em internação psiquiátrica, por exemplo, muita gente ainda tem preconceito com a internação. Que pensa em camisa de força. Exato. Algo que nunca vi, Wagner nunca viu, e que não se faz há muito tempo. Data dessa época, do século XIX, né? No século XIX havia, de fato, tratamentos, formas de contenção do paciente inapropriadas, contenção química não existia, então se fazia essa contenção com camisa de força, se fazia o que chamava na época de hidroterapia, eram duchas de água fria para o paciente melhorar, algo inconcebível hoje em dia, né? Mas é outra realidade totalmente distinta da atual. Então, hoje nós temos medicamentos eficazes, nós temos técnicas de psiquiatria intervencionista, nós temos estimulação magnética, temos a já dita eletroconvulsoterapia, temos novos medicamentos que são desenvolvidos à medida que o tempo passa. Então, a eficácia, a segurança, a abordagem do transtorno mental mudou muito mesmo nesses últimos 50, 60 anos. É absurdo o quanto mudou, né? E as pessoas precisam saber disso, né? Para que não mantenham esses tabus. Exatamente. Agora, você acha que, na prática, houve essa mudança, mas e no imaginário coletivo? O imaginário coletivo acompanhou também essas mudanças? As pessoas hoje procuram mais uma ajuda profissional, tanto do psiquiatra quanto de um psicólogo, ou ainda existe essa resistência por conta desses estigmas do passado? Percebe-se a resistência existe ainda, mas também já não parece que seja como antes, né? Principalmente as pessoas mais novas, pessoas mais jovens, têm tido menos resistência com a busca pelo psiquiatra, pela psicoterapia. Agora, pessoas ainda que não acompanharam essas mudanças, pessoas de gerações mais antigas, tendem a ter mais resistência. Tá? Claro que eu não digo todas, mas essa resistência é mais vista em pessoas que não acompanharam essas mudanças mais recentes na psiquiatria. E para você, Wagner, como chega para você essa atualização realmente do imaginário coletivo? Você acha também, na sua experiência de consultório, enfim, na sua experiência profissional, que menos pessoas, mais jovens pelo menos, estão menos resistentes a procurar essa ajuda profissional nesse âmbito, né, da psiquiatria, da psicologia? É uma boa hipótese, vamos dizer assim, uma hipótese que a gente precisaria confirmar, mas é possível que sim. Eu acho que tem uma coisa importante aí, que é de reconhecer que esse imaginário social ele foi construído historicamente. Os primeiros manicômios do Brasil foram fundados lá, o primeiro em 1852 na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, depois aqui mesmo, né, em Salvador, em 1874, o Asilo São João de Deus, né, lá em Brotas, né, no Solar da Boa Vista, ou seja, assim, então, era essa forma que culturalmente, ou seja, e isso veio com a colonização. É importante pensar que foi no processo de colonização que se estabeleceu, digamos, essa forma de lidar, né, com o adoecimento psíquico, ou seja, de se lidar com a loucura, como se dizia à época. Então, ou seja, a Europa construiu este modo de exclusão,
ou seja, né, lá em Pinet, o alienismo francês, que é de onde vem toda a origem dos manicômios aqui no Brasil. Então, quer dizer assim, era uma ideia mas era uma ideia de separar socialmente, de excluir socialmente, para tratar, digamos assim, as pessoas que tinham a doença mental, né? Eram chamados de doentes mentais. Né? Então eu acho que isso sim se perpetuou aí por décadas aqui no Brasil, entendeu? E aí tem toda uma questão histórica que não vale a pena aqui entrar, mas tem a ver com reforma sanitária, tem a ver com luta antimanicomial, com a reforma psiquiátrica, ou seja, algo que trouxe a uma cena para dizer, olha, isso aqui, como está sendo feito, né? Tem o livro da Daniela Arbux lá, o Holocausto Brasileiro, etc. Isso aqui não é cuidar das pessoas. E eu acho que então assim, a partir daí também vem evoluindo, ou seja, então, se a psiquiatria também evoluiu nessas suas, né, assim, com o avanço das medicações, hoje você tem medicações extremamente modernas, eficazes, etc. e tal, também as formas de cuidado foram evoluindo. Eu acho que isso é muito importante. Vale, eu acho que lembrar da Nis da Silveira, né, a psiquiatra que introduz, né, assim, as estratégias da arte, né, para cuidar, né, para tratar as pessoas. Nós estamos, nesse caso, nos referindo já aos transtornos mentais mais severos. Nós não estamos falando de uma depressão leve, né, uma depressão moderada, que você pode tratar em ambulatório, ou o uso de um antidepressivo associado a uma psicoterapia, e tem uma resposta bem eficiente. Mas acho que a gente está falando assim dos quadros mais graves, dos transtornos mentais severos e persistentes e dessas outras estratégias, ou seja, a ideia de que o tratamento, hoje, ele não deve estar e não está mais, acho que é o ponto crucial, ou seja, não se trata de excluir as pessoas do convívio social, mas se trata de incluir, né? Ou seja, de tratar as pessoas para que elas possam conviver socialmente, e aí a partir das diversas estratégias, que vão desde da associação de psicoterapia, da musicoterapia, as estratégias de arte terapia, ou seja, as diversas formas de expressão. Porque se a gente está dizendo que o ser humano, esse ser da linguagem, ele tem no mínimo essas 3 dimensões, né, do biológico, do psíquico e o social, então, para oferecer um cuidado mais integral, a gente precisa construir essas diversas estratégias de cuidado que alcancem essas dimensões desse sujeito, a questão da família, da rede de apoio social, ou seja, então, né, eu acho que esse olhar, né, e aí, portanto, ou seja, claro que você vai ter uma resposta melhor, né, e esse sujeito, a ideia, assim, é que é possível tratar, é possível cuidar, e sem segregar. Sem segregar. Eu acho que esse, para mim, é um ponto importantíssimo, assim, entendeu? E tenho certeza que Arthur concorda comigo, entendeu? Perfeito. Minha gente, são 16 horas e 36 minutos. Eu vou pedir 1 minuto aqui para os nossos entrevistados, para a gente fazer uma pausa, um intervalo rápido de 5 minutos. Nada mais que isso, né, Zé? Tô de olho em você. E a gente retorna com a nossa conversa com Arthur Couto, que é psiquiatra, e também com Wagner Ferraz, psicólogo, daqui a pouquinho, aqui no Metrópole Mais Saúde. Bem, são 16 horas e 41 minutos. A gente volta aqui com o nosso Metrópole Mais Saúde, junto com os nossos entrevistados. Arthur Couto, psiquiatra, e também Wagner Ferraz, psicólogo. Estamos conversando um pouco sobre os tabus da psiquiatria, talvez essa resistência que a gente encontre na sociedade em buscar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica. E continuamos o nosso papo aqui sobre isso. Bora falar um pouco sobre essa nossa mania de imediatismo. E eu me coloco no bolo também, por isso que eu falo assim um pouco do nossa, né? Hoje, uma grande parte do nosso dia a dia nos estimula ao imediatismo. E muito também acaba aparecendo no consultório, nessas buscas dos pacientes por uma
rápida finalização da sua dor, do seu sofrimento, do seu estado ali de angústia. Quero saber para os dois, começando por Arthur, como lidar, Arthur, no campo da psiquiatria com esse imediatismo que aparece, né, vindo dos próprios pacientes? Perfeito, Camille. Esse é um tema a respeito do qual eu tenho pensado mais ultimamente, porque eu tenho recebido pacientes com demandas que se assemelham a essa que você trouxe, né? Demandas de pacientes que, envoltos por esse imediatismo contemporâneo, querem da resolução, da vazão às suas demandas psiquiátricas ou psicológicas de maneira também quase que imediata. Então, instantânea, exato. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E, assim, há transtornos mentais, há quadros... há transtornos mentais em que você tem uma origem de um sintoma por um quadro reativo, por uma reação a algo, né? Então, há os quadros reativos, reacionais, né? E os quadros em que nós podemos chamar de endógenos, os quadros em que não há um fator externo que o gere, né? E em muitas situações reacionais, reativas, você não tem um claro componente patológico. Então, para falar de maneira mais clara, a pessoa pode passar por uma situação cuja causa ela conhece. Então, digamos que ela tenha terminado um relacionamento. E ela pode não estar num quadro depressivo, mas muitas vezes busca um psiquiatra para ter um remédio para resolver aquele sofrimento. O coração partido. Exato, né? Não, se fosse tão simples resolver o coração partido, esse remédio acho que ia vender mais do que qualquer outra coisa, né? Mas que água! Exato. Então, muitas vezes me vejo na situação de ter que orientar um paciente, quase que convencê-lo de que ele não precisa de um medicamento para aquilo. Sim. De que aquela demanda ela precisa ser elaborada, de que ela precisa ser vivenciada, de que o tempo vai precisar agir sobre aquilo para que ela melhore, né? Só que isso é difícil para algumas pessoas entenderem quando tudo que se quer se consegue muito rápido, como são nossos tempos hoje, né? O fluxo de informação é muito rápido, tudo é para ontem. Ninguém pode esperar um pouquinho, ainda mais quando é para melhorar de uma coisa de algo causador, que causa sofrimento. Então, nesses casos, tendo a orientar que se busque um psicólogo, né, que se pense, que se reflita a respeito das causas daquele sofrimento psíquico, para que a coisa seja elaborada de maneira mais orgânica, mais eficaz, inclusive, né? Que o remédio não resolve tudo, por mais que bem indicado ele seja maravilhoso, por mais que um bom tratamento salve vidas, tá? Um tratamento bem indicado para um paciente que o entenda, salve vidas, nem sempre o remédio é indicado, especialmente nesses casos não claramente patológicos e reativos. Zé, eu sei que Renato, nosso ouvinte, está na linha para fazer uma pergunta. Renato, me dê só um minuto, só para a gente poder ouvir a resposta de Wagner ainda sobre essa pergunta, né? Como lidar, Wagner, com esse imediatismo que muitas vezes vem do próprio paciente e muitas vezes também o que o paciente precisa é de um processo mais lento, né? Mais duradouro. Como conciliar, como lidar? Olha, Camille, tem a ver com o que eu falei mais cedo. Estava me lembrando aqui, me lembrei de Walter Benjamin, que lá no início do século XX estava dizendo assim, olha, ele disse lá, vivemos em uma época em que acontecem tantas coisas e que a experiência ela se torna cada vez mais rara. Eu fico imaginando se Benjamin estivesse vendo o que se passa hoje, entendeu? Ou seja, assim, cada vez mais é um bombardeio de informação, de acontecimentos, de coisas, etc. e tal, mas a experiência não é, ele até se define, a experiência não é o que se passa, não é o que acontece, a experiência é o que nos passa e o que nos acontece. E o que nos passa tem uma dimensão da consciência, mas também tem uma dimensão da inconsciência. Então, assim, não existe mágica.
Infelizmente, devo dar essa resposta que deve frustrar um monte de gente. Não existe uma medicação que vai resolver seus problemas, seus conflitos e sua vida definitivamente. Ainda que uma medicação possa ser muito importante em determinados quadros, e especialmente nos quadros mais graves. Entendeu? Assim, tem algo, ou seja, porque o sujeito assim, se constrói enquanto sujeito numa rede afetiva simbólica, ou seja, no laço com o outro, então o caminho para construir algo, ou seja, para construir isto que está gerando sofrimento na subjetividade, também vai passar por esse laço com o outro, sabe? E não tem pílula, não tem mágica, ou seja, a psicoterapia pode ajudar? Pode. Sim, você tem algumas técnicas de psicoterapia breve para quadros mais específicos? Tem, mas para você o sujeito lidar com sua própria angústia de estar no mundo e com o que o que pode derivar, digamos assim, do sofrimento que o sujeito pode estar vivendo mais intensamente, e aí a gente faz essa separação. Olha, uma coisa é você fazer sua psicoterapia para estar buscando um pouco mais de autoconhecimento, ou uma coisa assim. Uma coisa é o sujeito que está padecendo de uma angústia instalada profundamente, né, e padece desse sofrimento de modo mais intenso. Ou seja, esse sujeito precisa muito. Não se trata mais de buscar. Ele pode se beneficiar muito, tanto de uma assistência de psiquiatria, que pode ajudá-lo, e de uma psicoterapia. Independente até de abordagem, apesar de ser psicanalista, eu posso dizer isso. Mas eu gostaria de deixar só registrado aqui, sabe, Camille, que o tratamento especialmente, aí eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, familiares que sabem do que a gente está falando, do que eu estou falando, por exemplo, se você tem um paciente que tem um transtorno grave, que tem um quadro psicótico, a gente sabe que a família adoece junto. A gente sabe que muitas vezes o próprio ambiente familiar está adoecido e é um processo de sofrimento intenso. Então, um profissional somente não vai dar conta de tratar ou de cuidar esse sujeito. Não vai ser um psiquiatra perfeito que vai tratar esse sujeito. Não vai ser um psicólogo perfeito que vai tratar esse sujeito. Esses quadros, eles precisam necessariamente, entendeu, de uma equipe multidisciplinar. Esses quadros precisam dessa abordagem ampliada, que tenha um olhar integral sobre esse sujeito, entendeu? E que as estratégias de tratamento e de cuidado, que elas abordem, sim, elas vão tratar tanto do biológico, com o uso de um fármaco, tanto de um processo psicoterapêutico, quanto de intervenções sociais, etc. Ou seja, então, a gente, olha, é preciso este olhar, né? Quem está nos ouvindo e tem um sofrimento grave, sabe do que a gente está falando, do que eu posso estar falando. Os familiares também, entendeu? As pessoas, né, como você diz, olha, você tem um quadro depressivo mais leve, a gente não vai menosprezar. Claro que você vai tratar, e tem tratamento, a gente, né, no quadro depressivo leve, por exemplo, não precisa de uso de medicação, a psicoterapia pode tratar, né, de moderado a grave, né, Arthur? E assim, né, são as indicações. Mas eu queria deixar registrado um pouco isso sobre... Muito bom. Essa importância desse olhar ampliado e dessa abordagem que contemple essa integralidade do ser. Muito bom. O ser humano é complexo. O que nós sabemos e avançamos em termos de neurociência é muito, mas é tão pouco diante da complexidade do que é o ser humano. Entendeu? Assim, então é sempre bom deixar isso claro, assim, lembrar, olha, avançamos muito, mas sabemos tão pouco ainda sobre o que é o ser humano. E esse ponto que você traz é tão importante também, assim, de se olhar para quem cuida, né? Porque às vezes a gente tem um filho ou um parente ali que está de fato precisando de ajuda, mas quem cuida desse parente precisa de tanta ajuda quanto, assim, né? Dessa rede, desse olhar, desse cuidado também, porque a gente sabe o quanto que pode ser, de fato, desgastante, fisicamente, mentalmente falando, e validar essa dor também, assim, né? Não excluir, já que a gente está olhando para
a dor de fulano, quem cuida de fulano também está envolvido nesse processo e precisa de um olhar tão cuidadoso, tanto quanto fulano. Muito bom. Vamos só atender Renato para a gente continuar com a nossa conversa. Na linha 1, não é isso, Zé? Boa tarde, Renato. Boa tarde, senhora. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor. Pode uma fazer. Pessoa que só vive triste dia e noite e nada faz alegria e só dorme se tomar remédio. O que é isso? Bom, a gente sabe que a gente não vai diagnosticar aqui, mas vamos contar com a ajuda de Wagner, de Arthur, para tentar ajudar nosso ouvinte Renato. Ele trouxe aqui uma pessoa, não especificou quem, que só dorme, não quer fazer nada, vive triste, só levanta para comer e olhe lá. O que é que pode ser ou o que é que pode ajudar uma pessoa nesse estado? Muito bem, Renato. Uma pessoa que vive triste, que tem uma tristeza que ela é persistente. Sem uma tristeza sem causa aparente, uma tristeza imotivada, né? Então, é uma pessoa que não está passando por uma doença, não tem um familiar adoecido, ele não relata porque ele está triste. Se ele tem essa tristeza de forma quase que contínua, né? Se isso atrapalha no funcionamento dele, então se percebe que ele já não mais trabalha, que ele já não sai mais de casa, que ele não fala com as pessoas, que ele está isolado, já não come como antes, o apetite já se reduz. Esses sintomas descritos por você, Renato, eles parecem muito uma síndrome depressiva. Tá? Parece muito uma síndrome depressiva. Porém, não é possível estabelecer esse diagnóstico apenas pela simples reunião dos sintomas. É necessário entender o contexto dessa pessoa. Tá? Entender por que ela está assim, há quanto tempo ela está assim, se tem algo que causa esses sintomas, como estão, por exemplo, os exames laboratoriais dele. Será que ele tem uma deficiência vitamínica? Será que é um paciente que tem uma doença clínica, uma doença da tireoide? É importante analisar esse caso de maneira mais ampliada, tá? Mas essa pessoa que está triste o tempo todo, que não sai do quarto, que não dorme, esses são sintomas depressivos. Se eles são de fato um quadro depressivo, um transtorno depressivo, não podemos saber apenas por essas informações. Mas esses sintomas, de maneira geral, eles falam sim a favor de sintomas depressivos, né? Mas é importante que ele busque ajuda, né? Porque assim, se não se busca ajuda, esse quadro pode agravar, se é que já não está grave, porque essa descrição sua ela faz pensar num quadro mais grave, não dando diagnóstico aqui, né? Mas digo grave no sentido de que se deve buscar ajuda, né? Então ele precisa buscar ajuda, precisa buscar um médico, precisa buscar um psicólogo. É importante que, caso ele não o faça espontaneamente, que alguém o ajude, né? Que algum familiar, um parente, perceba que esses sintomas estão se instalando ou estão instalados e ajude essa pessoa a buscar ajuda. Porque muitas vezes a própria pessoa não busca ajuda por conta do sintoma. Essa pessoa que não sai da cama, essa pessoa que mal come, essa pessoa que não sai de casa, que não faz nada que ela gosta, por que ela sairia de casa para buscar um médico? Né? Um dos sintomas mais importantes do quadro depressivo é o que nós chamamos de hipobulia, ou seja, uma redução e às vezes quase abolição da vontade. Então a pessoa perde a vontade de fazer as coisas. Tá? E entre essas coisas está a vontade de melhorar, de se tratar. Tá? Então se algum familiar, alguém próximo, até um amigo, percebe que essa pessoa não está bem, é importante que a ajude a buscar uma ajuda, porque certamente com um bom tratamento ela tem tudo para melhorar. A gente tem pouquíssimo tempo, nosso tempo inclusive já se esgotou, não foi, Zé? Mas eu não posso deixar de fazer a pergunta aqui de Ivonete, nosso ouvinte, que deixa o seu comentário no nosso YouTube. Ela diz aqui, boa tarde, muitas mulheres desenvolvem depressão pós-parto. Quais os sinais que a família deve ficar atenta de que aquilo já está tomando uma proporção além do esperado para essa fase? Vou com Wagner, por favor, Wagner. O diagnóstico, né, ele é exclusividade médica, né? Então um diagnóstico de uma psicose pós-parto, ele é médico, o Arthur pode esclarecer isso bem. Mas eu só ressaltaria assim, primeiro é preciso pensar que a própria gestação e o parto
já são, né, em si é um acontecimento assim biológico intenso e também o acontecimento psíquico e social intenso. Ou seja, ao mesmo tempo que há toda uma revolução biológica acontecendo ali nesse processo todo, há também uma revolução, digamos assim, psíquica e social acontecendo ali assim. Então, é um fenômeno maravilhoso, mas que algumas pessoas podem, digamos assim, desencadear algo ali assim. É bom lembrar o Baby Blue, né, Arthur, que é a questão do aparecimento desses sintomas, que mais leva aí no máximo 3 a 4 semanas, se não me falha a memória, né? 2 semanas, 3 2 semanas, 3, né? Mas que a partir daí a instalação, né, de um quadro que pode, né, ser depressivo, mais grave, essa persistência já é indicação, né, de tratamento. Inclusive as psicoses pós-parto são bem, né, conhecidas na clínica, né? Às vezes a pessoa nunca fez um quadro e psicotiza pós-parto, isso também é bem conhecido. Pegando a deixa de Wagner, como ele bem falou desse baby blues, nesse blues puerperal, que é uma tristeza que aparece na sequência do parto, ali pouco tempo após o parto. É uma tristeza que acomete muitas mulheres no puerpério. Tem uma prevalência de até 70%. Né? Então, muitas alto, mulheres... Uma porcentagem assim, é muito comum, é muito comum. Mas lembrando que isso não exige um tratamento medicamentoso. Tá? É um quadro autolimitado, subsindrômico, ou seja, não preenche critérios para um quadro depressivo. Então não é depressão. Tristeza não é depressão. Né? Então é uma tristeza mais leve, transitória, autolimitada, mas que pode evoluir para um quadro de depressão pós-parto, depressão puerperal. Tá? Então, se a pessoa não está melhorando com o passar das semanas, se os sintomas estão se agravando, se em vez de uma tristeza que aparece ao longo do dia, com causa, uma tristeza que aparece nesse contexto de mudanças, é uma tristeza que se torna uma tristeza intensa. Uma tristeza que a impede de fazer as coisas. Já vem uma redução da vontade, redução intensa da energia, redução do prazer. Então a pessoa amamenta, mas já não tem prazer, olha para o bebê, não se sente feliz ao olhar o seu bebê, no bebê muitas vezes, né, tão esperado, tão aguardado, irresistível, né? Aquela coisa linda ali na sua frente, né? E aí você olha, não se sente feliz, se sente um tanto apática, né? Pode começar a ter alguns pensamentos até de rejeição para com o bebê. Então, se isso começa a aparecer, já não estamos mais falando de baby blues, né? Já não é mais uma reação até certo grau esperada, aqui já é algo de caráter patológico e sim, parece estar, nesse caso, se instalando uma depressão pós-parto. Aí sim, deve-se buscar imediatamente um psiquiatra, um psicólogo, iniciar tratamento para que os sintomas não progridam. Perfeito. Infelizmente vamos ter que finalizar aqui a nossa entrevista porque nosso tempo acabou. Rosalvo tá no nosso YouTube dizendo que o tema é muito bom, podia levar direto até amanhã, só que Cazé não deixa. Cazé. Eu não deixo o quê, menina? Me dê um desconto, eu tô Cazé. Aqui, não, o tema tá muito bom, a entrevista é muito boa com o Dr. Arthur Couto e também o Dr. Wagner Ferraz, uns assuntos importantes aí. Eu vou aproveitar. Olha, hoje é terça-feira a gente falar de sexo aqui no Jornal da Cidade. É verdade. Tem tudo a ver com a entrevista aí dos dois, porque tudo passa por sexo. Eu queria saber deles essa opinião, como diria Freud. Tudo é sexo mesmo? É a solução, é o problema da nossa existência humana? É isso? Queria ouvir os dois sobre isso, Camille, por favor. Com vocês. Olha, como eu tenho ao meu lado o Wagner, né, sabe tudo de Freud, sabe tudo de Lacan, eu vou deixar que ele inicie aí essa resposta pode ser aí bem complicada, bem polêmica até. É contigo, Wagner. Cazé, eu não sei se é possível afirmar isso, entendeu? Assim, mas só levantaria um detalhe aí, assim, de que sexo é diferente de sexualidade, né? Então é que é possível pensar assim, a sexualidade, ela vai atravessar tudo que a gente vive,
né? E como a gente vai lidar com a própria sexualidade. Isso pode ser, inclusive, a expressão de um pouco mais de saúde psíquica, ou pode ser também uma expressão de sofrimento. Muitas vezes, Casé, inclusive, essa questão da sexualidade, ela pode estar no cerne ou no centro do sofrimento psíquico de um sujeito. Mas ela vai estar sempre presente. Mas sexo é bom também, né, Casé? Sexo muito é bom. E hoje a gente tira dúvidas aqui, viu, Wagner? Doutora Gilda Fux. Queria aproveitar, viu, Camille? Eu vi os dois também sobre o surgimento de muitos terapeutas aí que fazem cursos sem passar por universidades, faculdades. Volta e meia eu vejo, agora eu sou terapeuta. Como é que eles veem isso? É invasão de mercado? É arriscado? É permissível? Casé, você entrou para fazer perguntas difíceis, viu? Mas vamos lá, eu gosto de perguntas difíceis. Mas veja, bom, isso é uma questão, né? Essa forma de se intitular psicoterapeuta. Existem regulamentações, mas existe muita coisa que não está regulamentada e que envolve riscos. Por exemplo, basta dizer que recentemente, não tem muito tempo, estavam se criando pós-graduações em psicanálise. Imagina, a formação da psicanálise tem um fundamento ético, clínico, um tripé, todo um funcionamento. E então, assim, se criou uma pós-graduação e o sujeito ia se dizer psicanalista também. Então, enfim, eu acho que tem algo aí que precisa ser observado. Não vou dizer que essas formações são de todo ruins, entendeu? Até porque há uma diferença entre o psicólogo, o psicoterapeuta e um psicanalista, por exemplo, né? O psiquiatra já está bem definido que o psiquiatra é médico de formação. Então essas distinções existem, mas o que eu poderia dizer assim, as instituições de ensino sérias, elas são confiáveis de modo geral. Elas não se lançam a fazer formações que não sejam reconhecidas e que não tenham comprometimento ético na formação. Mas há risco, sim. Eu recomendaria, se alguém se você buscar um psicoterapeuta, é bom saber qual é a formação dele, onde foi que ele fez essa formação, em qual universidade, a qual conselho ele está respondendo, né? Porque isso pode ter implicações também. Tá bom? A nossa cabeça é qualquer um, né? Porque é difícil. Ô, doutor Arthur, Camila, eu já estou entrando na sua seara da entrevista também. Fique à vontade, aqui é tudo nosso, Casé. Porque você sabe que muita gente se automedica, né? Eu vi o doutor Arthur falando da diferença de depressão para tristeza, melancolia, mas muita gente fala, pô, eu estou tão para baixo que eu vou procurar um Rivotril, uma coisa assim. Eu sei que Rivotril é o remédio mais usado no Brasil, até para dormir. Mais uma vez eu vi uma entrevista com o apresentador, não vou dizer o nome dele por questão ética nacional, que ele passou pela Orla de Salvador e falou que tinha tomado Rivotril e nunca viu a Orla de Salvador tão linda depois que ele tomou Rivotril. Eu estou fazendo propaganda de um remédio, inclusive, mas é um remédio que todo mundo conhece, né? Como é que o doutor Arthur vê isso? A partir de que momento necessitamos de medicação? Perfeito. Vamos lá. Falando inicialmente, especificamente sobre o Rivotril, ele se trata de um ansiolítico, né? Então, é um ótimo medicamento para controle da ansiedade aguda, tá? Mas deve ser usado num curto prazo. Você não deve abusar do Rivotril nem em dose nem em tempo, tá? Então, é um medicamento que causa dependência, é um medicamento tarja preta e que, infelizmente, deveria ter o seu... não deveria ter o seu uso tão disseminado como é hoje, liderando aí há muitos anos índice de venda, né? Então, é um medicamento que deve ser usado com prescrição médica e os psiquiatras, inclusive, prescrevem cada vez menos Rivotril e tarja preta, né? Similares. Pensa-se que o psiquiatra ele é dos que mais prescreve, né, o tarja preta, mas não. Outras especialidades médicas prescrevem muito mais do que o psiquiatra. O psiquiatra entende que o Rivotril ele pode ser muito importante, em alguns casos é muito bem indicado, mas por pouco tempo, tá? Por curto período. Tá? Sobre a automedicação, eu acho que a gente entra nesse campo aí da medicalização excessiva, da medicalização do sofrimento, tá? E a automedicação, como em outras áreas é perigosa, na psiquiatria é da mesma forma, né? Ela é perigosa.
né? A automedicação é perigosa. E quando você junta isso com a dificuldade de lidar com o sintoma, com o sofrimento, você pode ter uma situação bem complicada. Porque, olha, eu estou com dificuldade de lidar com o sofrimento, eu estou com a tristeza, que eu não sei se é depressão, eu não sei se é uma distimia, que é outro quadro psiquiátrico, eu não sei se, na verdade, isso aqui é um transtorno de ansiedade, eu não sei se isso aqui é um toque que me deixa triste, eu não sei o que eu tenho, porque eu não sou habilitado para dar esse diagnóstico, e nem, mesmo que eu fosse, não se orienta que o médico se dê um autodiagnóstico, né? Se dê um diagnóstico a si mesmo. Então, você junta duas coisas muito perigosas. O sofrimento com a capacidade de acesso ao medicamento, né? Então, você pode não tratar bem aquele transtorno, aquele sintoma. Você pode tomar um remédio que não é necessário. Você pode tomar um remédio que lhe faça mal. Você pode tomar um remédio que não é adequado ao seu quadro, porque um remédio, para ser prescrito, você tem que entender qual é o diagnóstico do paciente. Você tem que entender quais são as comorbidades clínicas que o paciente tem. Você tem que saber qual é a dose que você vai prescrever, por quanto tempo ele vai tomar um remédio, se ele toma outros remédios, se há interações com outros remédios. Então, às vezes, as pessoas pensam que é algo muito simples, né? Ah, tá triste, me dê tal remédio. Não é bem assim, e a coisa é muito mais complicada do que isso. Tá bom, é isso, né, Camille? Obrigado aí. Isso aí, Cazé. Pela oportunidade de tirar essas dúvidas. Eu que Você agradeço. sempre conduzindo muito bem a entrevista, bacana. Tenho você como um exemplo, Cazé. De verdade. Obrigado. De verdade. Muito obrigado. E doutora Gilda hoje aqui, né, respondendo as perguntas sobre sexo. Já chegaram algumas perguntas, algumas bem... Vou mandar a minha. Eu fico... pode mandar. Quer fazer logo agora? Não. Vou mandar pra você vai mandar mensagem. uma amiga minha, é isso? Segredo uma amiga nosso. minha, um amigo meu. Sempre tem. Se os doutores tiverem alguma pergunta, por favor, estejam à vontade também. Querem fazer pergunta, doutora Gilda? Eu vou colega de arrancar uma Luiz? pergunta deles aqui. Peça Vou mesmo. arrancar. Arranque a pergunta deles. Vou conversar também com o Jarbas Bittencourt, que é cantor, compositor e diretor do Bando de Teatro Olodum e também jurado do troféu Axé, o Canto do Povo de um Lugar, da melhor música do Carnaval. Então vocês todos estão convidados para ficarem aqui juntos comigo no Jornal da Cidade. Não é isso, Camille? Isso, Cazé, é uma intimação. Por favor, continuem aqui, porque a conversa vai ser boa até às 7 horas da noite. Você está em muito boa companhia. Beijo. Um beijo, Cazé, e um beijo, querido e querida ouvinte, para você que esteve presente aqui no Metrópole Mais, no Metrópole Mais Saúde. Obrigada, viu, pela sua companhia e pela sua participação. Amanhã a gente tem um encontro marcado, 3 horas da tarde. Eu tô aqui te esperando. Tchau, até amanhã. Fiquem com o Cazé, Jornal da Cidade no ar. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervótico. É carro.